Olá, meus queridos alunos do primeiro ano. E aí, como é que vocês estão? Hoje, dia 9 de junho, vamos começar a nossa aula de física. E hoje, professor, a gente vai ver o quê? Bom, na aula passada a gente já começou algumas coisas sobre o estudo de força, né? Das forças. E aí, a gente aprendeu a questão de algumas unidades de medida da força, como, por exemplo, quilograma-força, que é uma forma de pegar o quilo e usar ele para a força, né? Então, quando você está empurrando uma mesa, por exemplo, uma cadeira, um armário, você está colocando uma força, uma pressão em cima daquilo que vai empurrar aquele armário, por exemplo. Então, a força pode ser medida em quantos quilos de força você está colocando. Você está dando para entender, né? Quantos quilos de força eu estou usando com as mãos, usando com os braços, forçando com os meus músculos para poder empurrar ou tentar empurrar aquele armário, né? No entanto, a unidade de medida que a gente vai mais trabalhar é o Newton, né? Então, acho que vocês devem lembrar que a gente trabalhou o quilograma-força, deixa eu até fazer aqui o quilograma-força, que é o quilo usado na força, mas o que a gente vai usar mais é a unidade de medida do Newton. Lembrando que o Newton, né, o valor dele é 10 vezes maior que o quilograma-força, né, o valor, né, numérico, né? Então, por exemplo, um objeto que eu estou colocando sobre ele uma força de 20 quilos, empurrando 20 quilos de força ali em cima, em newtons é 20 vezes 10. 20 vezes 10, que vai dar 200 newtons de força. Imagine que três homens juntos estão empurrando um carro, cada um colocando 100 quilogramas força, né, de pressão ali. Dá até 300 quilogramas força. Então, quantos newtons de força estão imprimindo ali, né, estão colocando sobre o carro para poder fazer ele sair do lugar? Então vai ser 300 vezes 10, 3.000 newtons. Eu acho que deu para entender isso da aula passada. Para fazer o contrário também, para se transformar newton de volta para quilograma-força, é dividir por 10. Então, para transformar quilograma-força em newton, multiplica por 10, e o contrário, que vai ser newton para quilograma-força dividido por 10. Isso não é difícil. Por que 10? Porque, na verdade, esse 10 faz referência à aceleração dos corpos em queda, né? A gravidade, ela puxa os objetos em queda para o chão, para o centro da Terra, né? Na verdade, o número exato é 9,8 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração com que os objetos caem, né? Cada segundo que passa por esse quadrado, cada segundo que vai passando, a velocidade aumenta 9,8 metros. Só que para poder facilitar os cálculos matemáticos, né, os cientistas até aceitam, né, pelo menos didaticamente, né, nem os cientistas, é mais uma questão pedagógica, didática, aceita-se que a gente trabalhe com 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então a gente vai trabalhar com o 10. Mas se estiver pedindo cálculos mais exatos, deve-se usar o 9,8. Mas a gente vai trabalhar com o 10, ok? Então tudo vezes 10 ou tudo dividido por 10, porque para estar multiplicando tudo por 9,8 e dividindo por 9,8 vai dar um pouco de trabalho. Então por isso que se arredonda para 10. Vamos lá, só recordando aqui o estudo da força. O que é a força? Eu falei um pouquinho sobre ela na aula passada, mas vamos falar de novo hoje. Força é o agente da dinâmica, né? A dinâmica é a parte da física responsável pelo estudo dos movimentos, responsável por alterar o estado de repouso. Então, altera o repouso, porque pode colocar um objeto em movimento, então eu tirei ele do repouso, ou alterar o movimento. Posso acelerar o movimento, reduzir o movimento, fazer o objeto que está se movendo parar, né? Quando se aplica uma força sobre um corpo, ele pode desenvolver uma aceleração, que é um incremento, um aumento da velocidade, né? Como é estabelecido nas leis de Newton, Isaac Newton, um dos maiores físicos que a humanidade já teve, e a gente vai estudando aos poucos, né, as leis de Newton, né? Ou pode também haver uma deformação de um corpo, né? Quando eu pego uma latinha de refrigerante e eu coloco força com minha mão, né? Eu não coloquei força, mas não foi para acelerar a latinha. Na verdade, eu estou deformando a latinha. Então, a força pode servir para colocar um objeto em repouso para colocar ele em movimento, ou ele já em movimento para poder acelerar ele, para poder desacelerar, para poder parar, ou para deformar um corpo,
ok? Acho que deu para entender, né? Deixa eu apagar isso aqui para a gente poder continuar. Então vamos lá. Existem diferentes tipos de força na natureza, tais como a força gravitacional, que é a força da gravidade, né? Afinal de contas, a Terra está puxando tudo para o chão. Parece uma coisa besta, mas não é. Definitivamente não é um objeto quando cai no chão. Por que que o objeto cai? Porque existe uma força na Terra, no centro da Terra, que puxa os objetos para ela. É a força gravitacional. Quanto mais massa um corpo celeste ele tem, né? No caso o Sol, que é muito maior do que a Terra, Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, quanto mais massa, maior vai ser a força da gravitação. Quanto menos massa, menor a força gravitacional. Nós temos a força elétrica, né? Que é a força da eletricidade. Nós temos a força magnética, a força de atrito, né? E a força de empuxo, entre outras. Por exemplo, aqui eu tenho a força do atrito, né? Na verdade, está havendo aqui uma força de atrito com, né, com os esquis aqui desse rapaz. A força gravitacional que está fazendo aqui o paraquedista cair, a força de arraste, o de arrasto, que está fazendo com que o rapaz empurre esse carrinho, ou então está fazendo com que também, na verdade, isso aqui é a força aplicada, perdão. Essa aqui do carrinho é a força aplicada e a do paraquedista aqui é a força de arraste, né? Porque, na verdade, existe uma força puxando ele para baixo, mas existe uma força aqui que está usando o ar para poder desacelerar a queda dele, né? Eu tenho a força elástica, eu tenho a força magnética, eu tenho a força de tensão, já que são forças que se opõem, né? Por exemplo, o cabo de guerra, duas pessoas puxando uma corda, e eu tenho aqui a força também de empuxo, que nesse caso aqui eu tenho uma força que acaba vencendo a força da gravidade, se você perceber, né, no balão. Então, mais ou menos isso. Tem vários tipos de forças, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre a resultante de força. Imagine que nós temos um conjunto de forças aplicadas, duas ou mais forças aplicadas sobre um objeto, e a gente quer saber qual o resultado que duas forças ou mais aplicadas em um objeto, né? Qual o resultado dessa aplicação de várias forças. Então, quando várias forças atuam no corpo ao mesmo tempo, a melhor forma de estudar o comportamento do corpo, quando sujeito a essas forças, é determinar a resultante das forças, ou a força resultante que nela atuam. Como assim, professor? Vamos ver esse exemplo aqui. Olha só esse senhorzinho aqui puxando esse bode teimoso. No exemplo seguinte, um rapaz tenta puxar um bode, exercendo sobre ele a força F1. Olha só. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com grandezas vetoriais. Né? Recordando a aula passada, grandezas vetoriais a gente trabalha com vetor. Né? Então a gente precisa ter, além, né, do módulo, que é o valor aplicado, o número aplicado, no caso aqui o módulo vai ser uma força aplicada em newtons, a gente trabalha também com a ideia de, de direção e de sentido. Direção horizontal ou vertical, né? E sentido, se for horizontal para a esquerda ou para a direita, se for vertical para cima ou para baixo. No caso, a direção das forças aqui está sendo uma direção horizontal, né? É horizontal isso aqui. Agora, eu quero saber qual é a resultante das forças aplicadas. Vamos ver de novo aqui o exemplo. No exemplo seguinte, um rapaz tenta puxar um bode, exercendo sobre este uma força F1. Então, o rapaz aqui, a força que ele está exercendo, vai chamar de força 1, F1, força 1. Qual é a intensidade, qual o módulo da força que este rapaz está imprimindo aqui, puxando, né, em relação ao bode? 100 newtons de força ele está colocando. 100 newtons de força dá o quê? 10 quilogramas força, né? Ele está colocando 10 quilos de força para trás aqui. O bode se recusa a se mover, exercendo uma força 2, né, que é F2, no sentido oposto, contrário. E a intensidade que o bode está colocando na força é de 75 newtons, dividido por 10 dá 7,5 kg. Dá para perceber que o rapaz é quem vai vencer esse cabo de guerra, né? Porque ele está colocando mais força que o bode, porque enquanto o rapaz está colocando 100 newtons de força, F1 aqui 100 newtons, o bode está colocando 75. É óbvio aqui que a resultante das forças vai se dar para a esquerda, que é o lado do rapaz, e não para a direita, que é o lado do bode, né? Já que o rapaz está colocando mais força do que o bode. Como é que a gente vai resolver isso matematicamente? Veja só, a gente vai usar uma formulazinha muito simples. A gente vai colocar aqui, ó, força resultante, esse F com esse
esse F com esse R, né, força resultante, vai ser igual a F1, a força 1, menos a força 2. No caso, a força 1 é a força do rapaz, que está sendo aplicada, 100 newtons. E F2 é a força que o bote está aplicando, no caso aqui, 75 newtons. Vejam só que eu preciso que vocês entendam. Quando as forças são opostas, aqui deve haver uma subtração, viu? Sempre que as forças forem opostas, a fórmula deve estar, as forças devem estar se subtraindo. Então, assim, vamos lá. Então, a força resultante vai ser igual. F1, qual é a força que o senhorzinho está aplicando aqui? 100 newtons. Então, F1 é 100. Menos a força que o bote está aplicando. Qual é a força que o bote está aplicando? 75 newtons. Então, força resultante vai ser igual. 100 menos 75 vai dar quanto? Vai dar 25 newtons. Veja só. O bode, ele está, é como se ele estivesse anulando 75 newtons do rapaz, mas o rapaz está ganhando o cabo de guerra aqui por 25 newtons. Mas qual é o sentido? A gente já sabe que a direção é horizontal, mas aqui o sentido vai ser para esquerda, certo? Então são 25 newtons de força para a esquerda. Compreenderam? Vamos ver agora mais alguns exemplos. Vejam só, aqui eu tenho bolinhas e nessas bolinhas está acontecendo uma interação de força. Então, nesse caso aqui, existem duas forças puxando essa bolinha na mesma direção e no mesmo sentido. Quando isso acontece, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, porque vai ajudar mais aqui para colocar essas formas. Quando elas estão na mesma direção e sentido, então força resultante vai ser igual. Quando estão na mesma direção e sentido, se somam, viu? Se somam. Força 1 mais força 2. Okay? Nesse caso da letra B, observe que elas estão opostas. Se estão opostas, o que, é que a gente faz? Subtrai. Força resultante é igual a força 1 menos a força 2. Nesse caso aqui, eu percebo que tanto a letra A quanto a letra B estão na mesma direção, todas elas são horizontais, mas essa letra C está em outra direção, está na vertical, né? Mesmo assim, a gente vai fazer força resultante, mas essas forças são opostas ou são. Perceba que tem duas forças no mesmo sentido aqui, para cima, e tem uma só força para baixo, certo? Então percebam isso. Então aqui eu vou ter F1, vou colocar 10 newtons como sendo F1. Se estão na mesma direção, né, no mesmo sentido, então eu vou colocar aqui mais F2. E esse aqui, como está no sentido oposto, eu vou colocar menos F3. Olha só. Oxi, professor, não entendi. Esses aqui estão no mesmo sentido, então eles se somam. Esse aqui está no sentido oposto, então só ele é que vai ser subtraído. Então vou ter que somar 10 mais 2 e depois subtrair 5. Ok? Então vamos resolver cada uma delas. Então, mais uma vez recapitulando. Quando estão na mesma direção e sentido, você vai fazer uma soma. Quando estão em sentidos opostos, no caso aqui, um puxando para a esquerda, outro puxando para a direita, você vai fazer uma subtração. Aqui tem as duas coisas, duas forças no mesmo sentido, então elas duas vão se somar, mas essa que está no sentido oposto, ela vai se subtrair. Então, F1 mais F2 menos F3. Então, vamos lá. Força resultante aqui, no caso da letra A, quem é F1, posso colocar o 4, né? Mais 2. Força resultante aqui vai ser igual a 4 mais 2, vai ser 6 newtons de força. Essa é a resultante desse sistema de força. Qual o sentido? Para a direita, né? Quem está ganhando aqui é o lado direito. O lado direito é para onde a bolinha vai se deslocar, né? Lado direito, para o direito. Vamos ver aqui a letra B. São sentidos opostos. Então, força resultante vai ser igual a F1. Presta atenção aqui nisso. Eu vou colocar sempre em F1 o maior valor, viu? Porque se eu colocar 3 aqui menos 6, vai ficar um número negativo, vai ficar menos 3. Mas você sempre coloca primeiro o valor maior. Então, F1 vai ser 6 menos 3, certo? Força resultante vai ser igual a 6 menos 3, vai ser igual a
3 newtons de força, que é a força resultante. Força resultante, só que 3 newtons de força para qual lado? Está sendo para o lado, aqui para o lado direito também, então para, aqui eu coloquei direita, mas eu posso colocar aqui direita, direito, coloca direita, para direita, certo? Vamos resolver essa aqui, ó. Força resultante vai ser igual F1, vamos somar F1 com F2 aqui, é 10 mais 2, pode ser F1, pode ser 10 mais 2, menos F3, que é F3, 5. Força resultante vai ser igual 10 mais 2, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 12 menos o 5. Força resultante vai ser igual 12 menos 5 vai dar quanto? Vai dar 7 newtons, não é isso? 7 newtons de força. Qual o sentido? Vai ser para onde? Para cima, né? Vai ser para cima. Ok? Deu para entender aí, não foi? Pronto, são esses 3 casos assim que a gente vai ter que aprender a ir resolvendo, dependendo se as forças estão no mesmo sentido e direção. Aqui as forças estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, por isso tem que haver uma subtração. Quando estiver no mesmo sentido, soma. Aqui eu tenho os 2 casos, 2 forças no mesmo sentido, mas outra força, uma terceira força no sentido oposto. Então vou somar as 2 forças de cima, 10 mais 2 dá 12, menos o 5 vai dar 7. E o sentido aqui vai ser para cima, a força vai estar puxando a bolinha para cima. Okay? Tem esse outro exemplo que vai requerer um pouco mais de atenção de vocês. Porque percebam que nem são opostos, nem são opostos, assim, lados completamente opostos, nem estão no mesmo sentido. Né? Então, como é que eu faço? Bom, aqui está formando um ângulo perfeito de 90 graus, é o chamado ângulo reto. Nossa, aqui é que não está reto esse negocinho que eu fiz, né? Mas ele é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Toda vez que o ângulo for reto, for de 90 graus, a gente vai usar o seguinte, a gente vai usar essa outra forma de responder, olha só. Força resultante ao quadrado é igual, no caso aqui, força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Elas se somam, mas tudo ao quadrado. Essa é a diferença. É somado, mas tanto a força resultante quanto a força 1 quanto a força 2 é ao quadrado. Certo? Nossa, professor, está ficando difícil. Calma. É só colocar tudo ao quadrado e vamos colocar aqui. Ó. Força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado, vamos colocar o 6 ao quadrado, mais a força 2, né, ao quadrado, que é 8. Força resultante ao quadrado vai ser igual. Quanto é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6, vai dar 36. Mais 8 ao quadrado. Quanto é 8 vezes 8? 64. Aí vejam só agora o que é que... Epa, desculpa aqui. Vamos fazer aqui, ó. Força resultante ao quadrado. Vamos somar aqui. 36 mais 64. Vai ser quanto? 6 mais 4, 10, coloca 0, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 6, 10. Deu 100, que vai dar 100. Professor, e esse quadrado? Bom, a gente aprende na equação de primeiro grau, de primeiro grau, aliás, primeiro grau, que todo número que está de um lado, quando passa para o outro, ele vai fazer do outro lado o contrário do que ele estava fazendo no lado original. Então aqui, se estivesse subtraindo, ia passar para o outro lado somando. Se estivesse somando, ia passar para o outro lado subtraindo. Se estivesse multiplicando, ia passar para o outro lado dividindo. Se estivesse dividindo, ia passar para o outro lado multiplicando. Como aqui é um quadrado, qual é o contrário da potência quadrada? É a raiz quadrada. Então, força resultante. Esse 2 vai passar para o outro lado. Na forma de quê? De raiz quadrada. Raiz quadrada de 100. Esse 2 agora deixa de existir aqui e ele se transformou em raiz quadrada. Então, força resultante vai ser igual ao que? Raiz quadrada de 100. Qual é o número que multiplicando a si mesmo dá 100? 10. 10 newtons de força, certo? Esse é o resultado, né, a força resultante dessa força 1
e da força 2, que puxam esse centro aqui de maneira perpendicular, ok? Então veja só, uma coisa é um barco está sendo puxado nesse exemplo aqui em apenas um sentido, mesma direção, mas um sentido apenas em um sentido. Aqui em sentidos opostos. Por que está aparecendo essas setas vermelhas? Imagine que esse cara aqui estivesse colocando 50 newtons de força e esse cara aqui estivesse colocando 50 newtons de força também. O que é que ia acontecer? As forças iam se anular. O barco ia para que lado? Nenhuma. Ele ia estar morrendo aqui botando força. Esse outro ia estar morrendo botando força. Mas só como as forças são iguais, o barquinho ia ficar paradinho sem sair do lugar. Ele não sairia do lugar, né? No entanto, esse puxa numa direção diferente, esse aqui puxa em outra direção, né? E qual é o sentido que o barco vai puxar? O meio, né? Enquanto eles puxam assim, o barquinho vai seguir aqui a perpendicular, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham compreendido. Vou colocar um exercício com as questõezinhas parecidas com essas que eu coloquei, né? E vamos tentar responder. Qualquer coisa, eu analisando os exercícios, se for necessário, dou uma revisada na próxima aula, se não ficou claro sobre a questão da força e da resultante de várias forças aplicadas sobre um objeto. Um abraço, um beijo para vocês, que Deus abençoe.